Você poderia passar. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor esteja sobre os seus corações. Hoje vamos estudar o Salmo de número 122. Abram suas Bíblias, por gentileza, e vamos fazer a leitura. Vamos ler, então, Salmo 122. Vamos lá. Todos acharam? Tudo bem? Então, está escrito assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Bom, os irmãos têm o texto. E vamos acompanhar a discussão com o texto que foi oferecido. Quando eu era criança, frequentava a escola bíblica dominical, e a escola bíblica de férias, que naquele tempo era a Escola Popular Batista, depois mudaram o nome para a Escola Bíblica de Férias, era EPB. E as crianças sabiam esse salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era um momento de emoção para a gente, porque a gente gostava. Como havia pouca atração, a grande atração era a igreja. A grande atração era a casa do Senhor. Com o passar dos anos, surgiram muitas atrações. Com certeza, algumas pessoas que poderiam estar aqui na casa do Senhor estão atraídas por outras atividades. Talvez o jornal, talvez um filme, ou o jogo no celular. Mas naquele tempo nós tínhamos atração pela igreja. Era o lugar de alegria. Alegrei-me. E nós, crianças, gostávamos. Quando a gente ia para a igreja, a gente ia para a casa do Senhor, às vezes o culto já tinha começado. E a gente ficava, por exemplo, uma distância como daqui no Coga, chegando na igreja, e escutávamos as pessoas cantando, e a gente corria para chegar rápido, porque o culto já tinha começado. E a gente ouvia cantando, Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. E lá, na hora da classinha, a missionária dizia, crianças, vamos falar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim era no tempo do povo de Deus, o povo de Israel. Salmo 122, a importância da casa do Senhor em Jerusalém. É um cântico chamado Cântico dos Degraus, porque era um cântico apropriado para a chegada dos peregrinos.
Deus havia determinado através de Moisés momentos ou épocas em que era recomendada a ida a Jerusalém para as festividades. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa Páscoa, tabernáculo e Pentecostes. Essas festas. E o povo ia à casa de Deus. E muitas pessoas moravam muito longe, em outras regiões. E a ida à casa de Deus era uma peregrinação. Levava dias. As pessoas levavam dias andando em grupos, peregrinando, até chegar a Jerusalém. E num dado momento, numa vila, alguém começava a convocar as pessoas. Pessoal, vamos para a Páscoa, para Jerusalém, vamos lá. E convocavam um grupo, eram os peregrinos. E quando esse grupo era formado, um grupo formado para ir à festa da Páscoa, havia alegria, era um festejo, havia uma grande satisfação na formação desse grupo. Então, já na formação do grupo havia alegria. Antes de chegarem à casa do Senhor, o povo já estava vibrando de alegria. Então, este é um salmo de um peregrino que viaja em companhia de outros adoradores para Jerusalém, para prestar ação de graças a Deus, por ocasião da festa dos tabernáculos, a fim de agradecer ao Senhor pela bênção das colheitas. Pois bem, os sacerdotes e os levitas preparavam canções para o povo cantar quando ia a Jerusalém. Eram 2, 3 dias de viagem até chegar a Jerusalém. Então havia a alegria da convocação. A gente não vai ainda, mas já estamos preparando um grupo. A gente já está alegre, a gente já está cheio de satisfação, porque nós estamos formando um grupo para ir a Jerusalém. Então havia a alegria pela formação do grupo de peregrinos. E havia os salmos, as canções para essa viagem. No verso 1, então, nós temos a convocação e a alegria desse peregrino que está sendo arrolado, está sendo convocado para fazer parte do grupo dos peregrinos, dos romeiros. A gente fala romeiro tem a ver com Roma, mas naquele tempo eram os peregrinos. Pois bem, então primeiramente havia essa alegria. Só de pensar em ir para Jerusalém já havia alegria, havia vibração, havia prazer. Pois bem, em segundo lugar, havia alegria pela chegada. Então, alegria pela formação do grupo, alegria pela saída e também a alegria pela chegada à casa do Senhor. Então, depois de 2 ou 3 dias, aqueles peregrinos estavam chegando em Jerusalém. E eles então diziam: os nossos pés já estão dentro das tuas portas, que é o versículo 2, né? Os nossos pés já estão dentro das tuas portas. Estamos alegres porque já chegamos. Chegou à casa de Deus, era alegria. O verso 2 então diz: já chegamos e os nossos pés já estão dentro das tuas portas. Há uma coisa importante a analisar aqui, que os adoradores, eles não tinham a ideia que eles eram donos de Jerusalém. Jerusalém era de Deus. Eles são peregrinos, eles estão ali porque são recebidos, eles são acolhidos, eles são hóspedes. A casa de cultos é a casa de Deus. Eles diziam: os nossos pés estão dentro dos teus muros.
os muros, Jerusalém, o templo, não era propriedade. Eu estou na igreja desde criança e muitas vezes vi casos de pessoas que davam a entender que a casa de Deus era deles, que a igreja era deles, que os bancos eram deles. Ouvi até falar que numa igreja onde havia uns bancos que era para uma certa família, porque quando foram comprar os bancos, eles doaram aquele banco. Então cada família doou um banco e cada família tinha o seu banco para sentar na igreja. A família, o banco da família Pereira, e assim por diante. E pessoas que têm a ideia que a igreja, o prédio, a casa de Deus é propriedade sua. E se comportam como se fossem os donos. E os peregrinos diziam: nós chegamos dentro das portas de Deus. Nossos pés estão dentro dos teus muros. As paredes, os muros, a cidade, o templo, o altar, tudo isso é de Deus. E nós estamos aqui. Nós estamos acolhidos numa estrutura que é de Deus. E nós aprendíamos de criança, muitas vezes falar: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, né? A ida para a igreja era ir da casa do Senhor. O local de cultos é a casa do Senhor. Por isso que nós sempre insistimos que houvesse reverência. A gente não faz, quando a gente se reúne na casa de Deus, há certos comportamentos que a gente não pratica, porque é um lugar sagrado. E a casa de Deus foi dedicada a Deus. Pois bem, alegria porque a gente está se preparando para ir. Alegria porque já chegamos. Irmãos, alguém pode dizer assim: isso aqui era coisa dos judeus, era coisa de Israel. Mas eu acho que o princípio da valorização da casa de Deus, ele permanece. Hoje nós temos o privilégio de termos os prédios onde os crentes se reúnem, mas a compreensão é a mesma. Nós precisamos gostar da casa de Deus e precisamos respeitar a casa de Deus e precisamos agradecer a Deus porque estamos dentro das tuas portas, estamos dentro dos teus muros. Bom, nós somos hóspedes da casa de Deus, Deus nos acolhe aqui na casa dele e nós aqui estamos alegres porque somos aqui acolhidos. Bom, o terceiro arrazoado diz que Jerusalém tem um significado político, jurídico e espiritual. Os versos de 3 a 5. Então, a casa de Deus tem um sentido social. É lugar de estarmos juntos. É lugar de estarmos juntos. É lugar de convivermos, é lugar de compartilharmos. É a casa onde o povo de Deus se reúne. Mas tem um sentido político, um sentido jurídico e um sentido espiritual. Então vamos ver. Jerusalém tem uma arquitetura integrada e harmoniosa. Assim também devem ser os relacionamentos entre as tribos do Senhor. O salmista faz um paralelo entre a estrutura do templo e os relacionamentos dos adoradores. Ele faz uma comparação. O templo é uma estrutura linda, maravilhosa, estável, segura, e assim deve ser o comportamento daqueles que estão ali para adorar. Então, Jerusalém está plantada como uma estrutura sólida, firme, uma estrutura perene. Jerusalém é essa estrutura linda, maravilhosa. E isso deve estimular os adoradores a se comportarem de uma forma diferente, porque estamos na casa do Senhor e como Jerusalém é uma cidade sólida, bonita, bem cuidada,
Assim deve ser o nosso comportamento na casa do Senhor, como devemos estar. Às vezes a igreja tem um templo muito bonito, mas as pessoas se comportam de modo feio. Então tudo bonito, com grandes ornamentações, né? Eu gosto de ornamentação, eu gosto de cosmética, né? A palavra cosmética vem de cosmos. Cosmos é o universo organizado. Então a decoração, né? As flores, né? As toalhas, as cortinas. Então isso tem uma arquitetura. Então, em Jerusalém tem essa arquitetura, é integrada e harmoniosa. Assim também devem ser os relacionamentos entre as tribos do Senhor. A segunda declaração diz que o motivo para as tribos do Senhor subirem a Jerusalém é uma determinação de Deus. O salmista diz que ir à casa de Deus é uma coisa que Deus mandou fazer. Deus mandou, orientou, vocês precisam ir lá. E eu penso que até hoje é assim. Eu acho que Deus determinou que a gente se reúna num lugar reservado para adoração a Ele. E o salmista disse que isso foi de acordo com determinação de Deus. O motivo para as tribos do Senhor subirem a Jerusalém é uma determinação de Deus. Essa expressão determinação de Deus tem várias traduções. Aqui diz, uma tradução diz, como testemunho ao Senhor. Então eles vão lá, o povo vai à casa de Deus, testemunhando de Deus. Eu já disse isso muitas vezes para os irmãos. Quem passa na rua e vê os crentes aqui dentro, eles recebem um testemunho. Nós estamos testemunhando de que amamos a Deus, que respeitamos a Deus, que queremos agradecer a Deus, que estamos na casa de Deus. É um testemunho. Então, quando esse povo, toda a multidão vai à casa de Deus, eles estão testemunhando para os pagãos a importância de buscar a Deus. Então, quando a gente vem à casa de Deus, as pessoas sabem disso, tem gente que passa aqui na frente, faz o sinal da cruz, respeitam a casa de Deus. Então, quando as pessoas veem os crentes reunidos, elas tiram uma lição. Essas pessoas respeitam a Deus, essas pessoas valorizam a Deus, essas pessoas amam a Deus. Quando os pagãos que viviam em Jerusalém, ou os viajantes em Jerusalém, quando eles viam aquelas multidões subindo, eles pensavam, puxa, quanta gente ama a Deus. Quanta gente ama a Deus. Em 1960, outro dia alguém falou 61, em 1960 houve o Congresso da Aliança Batista Mundial, no Rio de Janeiro. E houve um domingo que era um dia de evangelização, e o pregador famoso no mundo inteiro, Billy Graham, ia ser o pregador. Eu trabalhava num local e tinha um colega de trabalho. E o programa foi no domingo, havia milhares de pessoas. E na segunda-feira eu encontrei com esse colega de trabalho. Ele falou, rapaz, você não sabe, eu fui no Maracanã. Domingo à tarde eu fui no Maracanã. Ele não era crente, não sabia de igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu ia passear, eu ia encontrar um amigo, mas eu vi tanta gente, descendo do trem. Eu falei, para onde vai essa gente toda? Eu percebi que eles iam para algum lugar, porque tinha gente cantando, tinha gente com Bíblia. Ele falou, eu vou também. E assim ele nem foi convidado, mas ele foi influenciado pela multidão. Então, às vezes, nós não valorizamos quanto é importante a gente estar lá junto. Nós estamos aqui em culto de oração, isso é muito importante. Por quê? É testemunho.
O testemunho é uma declaração verdadeira de alguma coisa em que se confia. Aqui diz assim que o povo que saiu lá da Galileia, caminhou 2, 3 dias, chegou a Jerusalém, aquelas multidões que sobem os caminhos, as ruas, para chegar ao templo, elas são testemunho. E os pagãos que estavam por ali, turistas, ou gente trabalhando ali, eles eram impactados. Eles eram impactados. Eu encontro muitos pastores assim tristes, né? Porque depois da pandemia, as pessoas não deixaram de crer em Deus, não deixaram de ser evangélicos, só que não valorizam mais os encontros. Porque, não, pastor, pastor, não tem ido não, mas todo domingo assiste o seu sermão na televisão. Né? A gente escuta isso, certo? Então a gente está aqui, prepara o sermão, todo mundo tem acesso, mas o abraço fraterno e o testemunho ao público, porque se eu estou assistindo o sermão na televisão, ninguém sabe que eu estou assistindo. Mas se eu estou aqui ouvindo o sermão, quem passa na rua diz, ele está lá, ele está ouvindo a pregação. É diferente. É diferente. Então, aqui o escritor do Salmo diz que essa caminhada para Jerusalém é uma coisa que Deus mandou fazer. Deixar de vir aos cultos, irmãos, é desobediência. É verdade. Se alguém que está me ouvindo tem uma forma de me contradizer, por favor, me contradiga, porque eu acho que deixar de vir à casa de Deus é desobedecer. Aqui o salmista diz, aqueles que não vão desobedecem. Então vai todo mundo. Testemunho ao Senhor, como convém. A expressão como convém quer dizer, é o que precisa ser feito. E, segundo mandamento dado a Israel, ou segundo a regra vigente a Israel. Essa é norma, estabelecido que o povo de Deus vai à casa de Deus para cantar louvores a Deus. Isso está estabelecido como uma norma a ser cumprida. Certo? Compreendido? Bom. Então, é uma norma estabelecida para que o povo se reúna na casa de Deus. O outro comentário é que a finalidade de se reunir a finalidade era reunir em Jerusalém tribos diferentes com o propósito de render graças a Deus, cujos laços eram mais que raciais. As tribos deviam ter união entre si e todas elas terem comunhão com Deus. Era uma compreensão oposta àquela do rei Jeroboão. Esse rei Jeroboão, quando o reino de Israel se dividiu, ficaram 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Jerusalém ficava no sul. E Jeroboão organizou o reino do norte com 10 tribos. Ele não queria que as 10 tribos do norte viessem ao sul, ao templo. Então as 10 tribos foram proibidas. Só 2 tribos que iam no templo, porque as outras 10 eram proibidas. E aqui o Salmo diz assim, é para todas as tribos, para todo mundo. As tribos do norte, do leste, do sul, de acordo com o salmista, esse comparecimento para testemunhar da fé em Deus era um comparecimento para as tribos, para todo o povo. Eu acredito que nós precisaríamos ter uma compreensão mais ampla disso. Estar na igreja, estar nos cultos, estar na escola dominical, estar no culto de oração, é para toda a igreja, para todo mundo.
Não é para só quem mora perto, ou só para quem tem carro. Eu conversei com um casal que precisava de ajuda médica. Conversei com eles várias vezes aqui na igreja. Eu os convidei para vir ao culto. Eles disseram que não tinham dinheiro para a condução. Eu falei, quanto é a condução? Então calculou lá, dava 30 e poucos reais. Eu falei, eu vou pagar a sua condução para domingo à noite você vir ao culto. Dei 70 reais para eles. Não vieram. Então não é as desculpas. Por isso que eu sempre digo. Aí ele vai perguntar, por que você não veio? Não pergunte. Eu aprendi isso maravilhosamente, um pastor me ensinou. Quando o crente não vem à igreja, não pergunta a ele por que ele não veio, porque ele vai mentir. Ele não vai falar a verdade. Eu não vou porque não tem dinheiro da passagem. Está aqui o dinheiro, ele não veio. Então ele mentiu. Né? Ele mentiu. Então eu aprendi isso. Eu não pergunto, por que você não veio? Porque ele pode falar uma coisa que não é verdadeira. Além da falha de não vir, a falha de mentir. Pois bem, aqui a vinda à casa de Deus é para todas as tribos. O quarto é que Jerusalém também é o símbolo da justiça ministrada por Deus. Ó, nós queremos que o mundo seja mais justo, que o mundo seja melhor, que se fale mais a verdade, que se ajude mais o pobre. Para os judeus, a origem de tudo isso era o templo. Dali que surge a justiça. A justiça não nasce no Senado. A justiça não nasce na Câmara. Você vê que não funciona assim. A justiça nasce onde Deus está dirigindo os corações. Não é onde eu digo que sou evangélico. É onde de fato Deus dirige os nossos corações. Ali haverá justiça. É ali que Jerusalém era o foco da justiça. Se vocês vão a Jerusalém, se vocês ouvem a palavra, se vocês adoram a Deus, vocês estão adquirindo a justiça. Vocês voltam para casa portadores de uma porção da justiça, porque a justiça é liberada na casa de Deus. É ali que se ouve de Deus. É ali que se ouve da verdade. É ali que se ouve dos mandamentos. É ali que se ouve do amor e do cuidado uns para com os outros. E o salmista assim, ali é ministrada a justiça. Então, Jerusalém, a casa de Deus. Por quê? Porque Deus dirige-se aos corações, porque Deus influencia as vidas. Então, por causa disso, ali é lugar de onde vem a justiça. Né? Eu não sei se você leu o versículo, talvez se fosse bom eu ler, né? Só um minutinho. Verso 5, né? Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Então, ali, a sua versão diz justiça. Então, ali estão os tronos da justiça. Porque a justiça procede de Deus. Agora, nós queremos a justiça quando as pessoas não querem a casa de Deus. Nós queremos um mundo justo quando as pessoas não querem saber de Deus. Né? Não vai funcionar. Porque os pobres, aquele conversa que os pobres são explorados, há muito disso, muito daquilo, e reclamando. Né? As pessoas falam, e têm planos, e têm propostas, aí você não vê a justiça. Quando o governo estabelece uma forma de ajudar as pessoas, nós estamos sendo enganados por trapaceiros. Né? Gente que recebe o auxílio família e tem casa em Miami. Tá?
Gente, eu conheci um senhor que recebia auxílio família, era dono de um restaurante. Eu comia no restaurante dele. E ele ia lá e recebia o auxílio família, que é para o pobre que precisa comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Então não adianta. Se não há justiça, então não pode haver aquilo que é bom. Pois bem, por isso o Salmo estimula as pessoas a subirem até o templo de Deus, porque dali procede a justiça. A gente vai à casa de Deus, a gente ouve os mandamentos, a gente ouve a palavra de Deus e a gente tem aquela vontade de fazer a coisa certa. Ser justo é fazer a coisa certa. E a casa de Deus é um lugar onde nós somos estimulados a fazermos a coisa certa. Pois bem, caminhando para o final, há uma oração, então a oração feita para o bem de Jerusalém, versos de 6 a 9. Né? Aqui eu posso até ler novamente. Orai pela paz de Jerusalém, prospere aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós queremos o bem da casa de Deus por causa de Deus e por causa dos nossos irmãos. Comentário. A prosperidade ou a paz, a palavra paz tem como significado principal a prosperidade. A paz significa o conjunto de todo o bem que vem de Deus para nós. Isso é paz. Paz é isso. Né? Shalom. Shalom não é que você não briga com seu marido. É que você está recebendo tudo de bom que Deus pode mandar para você. Isso é a paz. Queremos tudo de bom para a igreja. Queremos tudo de bom para cada pessoa. Queremos tudo de bom para a irmã Ana. Queremos tudo de bom para o irmão Luciano. É a paz. Então, orai pela paz de Jerusalém, para os que amam Jerusalém. Proteção contra invasores, paz dentro dos teus muros. Proteção contra revoltas internas, prosperidade nos teus palácios. A gente vê guerras e conflitos e brigas e confusões, né? Devemos orar. E proteção contra as revoltas, proteção contra a revolta interna e pela prosperidade. Eu coloquei aqui ressaltando que a oração pela paz é fruto do amor pelos irmãos, pelos amigos e pelos que buscam o bem de Jerusalém. É fruto de amor. Pelos irmãos, pelos amigos e pela casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Próximo domingo, 9 horas, vamos para a escola pública. Às 19 horas, vamos para o culto de adoração. E assim, alegrei-me pela possibilidade de ir à casa do Senhor. Falem comigo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Orai pela paz. Orai pelo povo. Orai pela igreja. Amém.